Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Isidro, esse aqui é o canal Projetos de Infra e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atuação na área de elaboração de projetos de infraestrutura. Então aí, se você é recém-formado em engenharia civil ou está terminando o seu curso, está no finalzinho e está procurando opções de áreas para você atuar, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar um pouquinho a entender o que um projetista de infraestrutura faz. Tenho certeza que vai ser muito legal e muito útil para você. Vamos lá no vídeo. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou engenheiro civil formado aí há mais de 15 anos e sempre atuei na área de elaboração de projetos de infraestrutura. É um questionamento que eu sempre recebo lá no meu perfilzinho do Instagram, é o pessoal querendo saber como é que faz para começar nessa área de elaboração de projetos de infra, né? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre como você começa a atuar nessa área, deixa eu só explicar um pouquinho para vocês o que seria a área de elaboração de projetos de infraestrutura. Toda obra civil que a gente vai fazer, existe uma parte prévia da implantação daquela obra, né? Que vai desde a preparação do terreno, por exemplo, até a criação de um sistema viário dentro de um loteamento, por exemplo. Ou se você vai fazer uma nova planta industrial, você precisa fazer o projeto de drenagem para poder captar essas águas de chuva que vão cair naquela região, né? Então, por conta disso, o projetista de infraestrutura, ele acaba sendo aí utilizado nas mais diversas áreas e nos mais diversos tipos de obra, tá? Eu sempre atuei na área de elaboração de projetos de infraestrutura desde a minha formação, desde o comecinho lá, quando eu comecei a atuar como engenheiro civil. Então eu já fiz projeto de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar, desde loteamentos, condomínios residenciais, plantas industriais, terminais portuários, terminais ferroviários, faixa de ônibus, sistema viário para prefeitura, enfim, um monte de coisa que eu já fiz. Então, se você está se formando agora, ou se você ainda está estudando, está nos últimos anos de engenharia civil, dá uma pesquisada e dá uma olhada nessa área de projeto de infraestrutura, porque é uma área muito bacana, gente. É uma área muito bacana e tem muitos poucos profissionais, tá? Se a gente pega aí exemplos do pessoal que se forma na universidade, é um percentual muito baixo que vai para a área de infraestrutura. Normalmente o pessoal que se forma acaba seguindo aí mesmo para a área de obra civil, né? Trabalhar com gerenciamento de obras ou trabalhar com elaboração de projetos, por exemplo, de concreto armado, que são cadeiras que na graduação a gente sabe que tem um foco muito grande. Então o aluno acaba se sentindo empolgado para poder seguir nessas áreas. Mas a área de infraestrutura é uma área muito legal, gente. Isso aí eu tenho a garantir para vocês. Então, quando a gente começa a pensar sobre atuar na área de infraestrutura, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, gastem um tempo para estudar e aprender um pouco mais sobre topografia. A topografia, muita gente não dá muita importância quando tem a cadeira de topografia lá no, acho que segundo ano de engenharia civil. Na minha época era no segundo ano, não sei como é isso hoje, mas eu me formei em 2004, então já faz bastante tempo. Mas normalmente o pessoal, quando tem topografia, acaba não dando ali muita importância para essa matéria, só que ela é a base da infraestrutura, gente. Podem ter certeza disso. Eu tive o privilégio de, no começo da minha carreira, trabalhar com topografia antes de começar a fazer projeto. Isso me trouxe uma base gigantesca para poder entender o que é uma curva de nível, entender a configuração de um tal VEG, a configuração de um terreno, entender o que é um azimuth, né? Como que você calcula o rumo da divisa de um lote, se você está fazendo um projeto de parcelamento de lotes, por exemplo. A topografia também me trouxe uma visão muito interessante com relação à geometria e essas questões de ângulos e cálculos e declividade e tudo mais que a gente usa muito na infraestrutura. Então, gente, se você quer começar na infraestrutura, dá uma olhada com carinho em topografia, tá? Hoje a gente sabe que a área da topografia cresceu assim de uma forma muito doida. A gente tem vários equipamentos que fazem os levantamentos de uma forma muito dinâmica, muito interessante, né? Com a utilização de drones e tudo mais. Mas é muito importante que você tenha um conhecimento básico de topografia que traga lá atrás para você poder entender o conceito de uma boa topografia, né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, todo bom projeto de infraestrutura, ele tem que ter uma boa base topográfica. Se você começa um projeto de infraestrutura com uma base topográfica não muito confiável, não muito trabalhada, você vai ter problemas lá na frente, né? Porque a topografia, como o nome diz, né, gente? É a grafia terreno. É o que traz para você a característica do local que você está projetando, né? Porque a infraestrutura, lembre-se, a gente está fazendo um projeto em algum lugar específico. Então, para você poder fazer o seu projeto de forma correta, você precisa que esse
local seja representado o mais fiel possível na tela do seu computador quando você está projetando. Então a topografia tem uma importância muito grande, gente. Mas levem a sério a topografia, gente, é a base de tudo, tá? Quando a gente continua aí olhando a área de infraestrutura, a primeira área de projeto que a gente precisa entender, depois que a gente passa do levantamento de campo, né? Porque topografia é levantamento de campo, é o projeto geométrico, gente. O que é um projeto geométrico, né? Muitas vezes o pessoal vê projeto geométrico horizontal, geométrico vertical, e não entende muito bem o que é um projeto geométrico, qual que é o grande objetivo de um projeto geométrico. Projeto geométrico, gente, é quando você vai colocar as características geométricas do sistema viário que você está projetando. Então, ele é dividido em geométrico horizontal e geométrico vertical. Geométrico horizontal seriam as plantas onde a gente apresenta a vista em planta daquele seu sistema viário mesmo. Então, ali você vai colocar todas as informações relativas aos raios de curvatura que você tem. Dependendo do empreendimento que você está projetando, você precisa levar em conta qual que é o veículo tipo que eu vou usar. Nesse estacionamento aqui vai entrar só veículo de passeio, então eu posso usar um raio de curvatura de 5, 6 metros. Ah não, aqui vai entrar caminhões de grande porte, então você precisa ter uma via mais larga, você precisa utilizar raios de curvatura mais largos. Então essa área de projeto geométrico horizontal é o início dos projetos de infraestrutura. Todo mundo precisa dele para poder desenvolver as suas atividades em cima daquela base de geometria, né? Hoje a gente tem aí vários softwares no mercado, por exemplo, Civil 3D, que tem uma ferramenta fantástica chamada Vehicle Tracking. Eu vou deixar no card para vocês uma animaçãozinha super simples que eu fiz uma vez, estudando essa questão de raios de curvatura. Então você seleciona lá o seu veículo tipo e dá um play no seu veículo tipo dentro do seu sistema viário e ele vai fazer todo esse caminhamento para verificar se ele não está batendo com a roda na guia, né? Aquela história que todo mundo sabe, às vezes vai fazer uma curva e bate com a roda de trás na guia, é porque ou a curva foi feita de forma errada ou realmente o raio é muito pequeno, né? O seu carro não está conseguindo virar ali. Então a parte de geometria horizontal é extremamente importante. Quando a gente vai junto com um projeto de geometria horizontal, você precisa também estudar a sua geometria vertical. Então quando a gente fala de geometria vertical, a gente está levando em consideração os elementos de cota nessa obra, né? Qual que é a inclinação da sua via? 2%, 0,5%? Qual que é a inclinação máxima da via que você vai colocar? A compatibilização entre esses pontos de cota? Qual que é a sua distância de visibilidade para quem trabalha com projeto de rodovias, por exemplo? Então, a elaboração de um projeto geométrico vertical, ele é muito importante porque é aí que você define a altura da sua obra. Até onde que você vai subir, dependendo da prefeitura que você está fazendo um projeto de geometria vertical, você tem que ficar muito atento ao grade máximo que você pode usar, né? Vias com 15% de inclinação, com 18% de inclinação, porque você pode perder todo o seu projeto se você utilizar um grade errado no seu projeto, né? E também a gente não pode deixar de comentar que tem que ter um grade mínimo, né? Porque quando a gente faz um sistema viário, você precisa que a sua drenagem daquele local escoe naturalmente. Então a gente costuma utilizar grades mínimos aí na ordem de 0,5%, em determinados casos 0,3%. Significa que a sua rua não é exatamente plana, ela sempre tem um caimento, mesmo que mínimo aí de 0,3% ou de 0,5% para poder propiciar que essa água proveniente da chuva acaba escoando no seu sistema viário, né? E quando a gente desenvolve um projeto de geometria, de uma forma implícita, a gente está fazendo também um projeto de terraplenagem, tá? O que é o projeto de terraplenagem, gente? É quando a gente se preocupa com os cálculos de movimentação de terra dentro da nossa obra, né? A gente vai ter que fazer um corte, a gente vai ter que fazer um aterro, a gente vai ter que trazer material de fora para poder aterrar aquela via que a gente vai implantar. Então, notem que quando você está estudando a sua geometria vertical, você já está, de certa forma, fazendo a sua terraplenagem também, concorda? Porque você está estudando as cotas, você já tem que ficar atento. Quanto que eu estou cortando desse terreno? Estou cortando muito? Estou cortando pouco? Você já faz o traçado do seu grade, né? Que seria a inclinação da via, pensando nesse equilíbrio de volumes. Um projeto de terraplenagem perfeito, ele apresenta um equilíbrio de volumes, ou seja, o que você corta e o que você aterra dentro dessa obra se equilibra. Você consegue fechar essa conta em 0,0, que a gente diz, né? O construtor e o cliente vai ficar
completamente contente se você conseguir fazer um projeto de terraplenagem em que o seu volume resultante seja zero, ou seja, tudo que ele cortou, ele aterrou. Não tem que jogar material para fora e não tem que trazer material de fora. Isso seria o ideal de um projeto de terraplenagem. Quando a gente pensa em projeto de terraplenagem, existem algumas particularidades nos diferentes tipos de projeto, né? Quando você está lidando com um sistema viário, a sua terraplenagem ela fica restrita à sua caixa da via, que seria a seção da sua via e os taludes de fechamento lateral. Mas quando você pega grandes áreas para fazer um projeto de terraplenagem, é muito bacana. Você pega grandes platôs, o cara vai implantar uma indústria em algum lugar, você faz grandes cortes, grandes aterros, aí estuda talude, estuda a berma de talude, é muito legal, gente, é uma área fascinante também, essa área de elaboração de projetos de terraplenagem. Para a gente fechar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou falar um pouquinho agora sobre elaboração de projetos de drenagem urbana. Gente, essa área eu tenho um carinho especial, eu sempre atuei na área de drenagem, então falar sobre drenagem para mim é uma coisa maluca, eu começo a falar e não paro mais. O projeto de drenagem ele é extremamente importante depois de todas essas etapas preliminares, né, dos projetos de infraestrutura. Porque o projeto de drenagem ele precisa funcionar para poder garantir a segurança daquele sistema viário que você projetou ou daquele platô que você projetou para a implantação de uma indústria, por exemplo. Então, o projeto de drenagem é muito importante a gente entender o conceito principal dele, que ele consiste basicamente em a gente fazer a captação das águas de chuva, a condução dessas águas e a disposição final desse fluxo. Todo projeto de drenagem tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, um projeto de drenagem bem elaborado, ele vai levar em consideração todas as características da região que ele está sendo executado, porque eu costumo dizer, a gente não consegue pegar um projeto de infraestrutura de um lugar e reaproveitar em outro. Diferentemente de quando você faz um projeto de um prédio, por exemplo, você consegue utilizar aquele mesmo prédio em vários locais, mudando a fundação, obviamente. Mas quando a gente pensa em projetos de infraestrutura, principalmente na drenagem, você não consegue reaproveitar projeto. Cada projeto novo que você pega é uma novidade. Então você vai ter que fazer primeiro todo um estudo das equações de chuva que estão caindo lá naquela região para você poder saber qual que é a sua solicitação, que seria a sua vazão que está atuando lá na sua via, né? Depois você vai calcular todas as captações dessa água de chuva, vai dimensionar qual que é o diâmetro da tubulação, qual que é a inclinação máxima que você pode usar nessa tubulação, de forma que a velocidade não fique muito alta. Então tem várias características aí de um projeto de drenagem que você tem que levar em conta na hora de fazer o seu projetinho, tá, gente? Então, como a gente sabe que a área de drenagem urbana é uma área que não tem uma ênfase muito grande na graduação, um tempo atrás eu resolvi criar um curso chamado ProgeDren, que aqui na descrição desse vídeo eu tô colocando para vocês aí o link desse site. Então, se você tem interesse em atuar na área de drenagem urbana, dá uma olhada nesse curso. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, talvez a gente esteja com as inscrições fechadas, porque nossas turmas abrem a cada 3 meses aproximadamente. Esse vídeo está sendo gravado em julho de 2021, a gente tem uma turma que está se encerrando as inscrições agora, no próximo dia 15 de julho, e depois a gente vai ter outras turmas daqui a 3 meses aproximadamente. Então, dá uma clicada no link aí embaixo, você vai ser direcionado para o site do nosso curso e lá você vai poder entender todas as características desse curso, tá? Se você tem vontade de aprender a fazer projeto de drenagem urbana, conheça o ProgeDren, ele pode ser muito útil para você, pode te ajudar a você entrar nessa área de elaboração de projetos aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo rápido, onde eu falei um pouquinho sobre essa área de atuação, né? Para quem se forma em engenharia civil. Elaborar projeto de infraestrutura é um mundo sem volta, gente. Depois que você começa a trabalhar com isso, digo a vocês, é muito legal, é muito prazeroso, muito bacana, tá? Então, obrigado se você ficou até aqui, até o final desse vídeo. Aproveita aí, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal. Aí do lado tem o nosso link para o Instagram, Projetos de Infra. Lá eu coloco o meu dia a dia na elaboração de projetos, sempre tem muita coisa legal, eu estou sempre respondendo dúvida do pessoal lá, a gente de vez em quando faz algumas lives, então vem comigo, entra na área de projetos de infraestrutura aí que eu tenho certeza que você vai gostar e não vai ficar sem trabalho, gente, precisa de bons profissionais. Grande abraço, até a próxima, fiquem em paz e valeu!